Qual o país mais pobre você conheceu? Boa pergunta. Normalmente a gente fala das coisas boas, né? Aliás, é legal, a gente começa falando da parte chata, ruim, triste. Sim, Aí porque depois a gente se levanta, né? Boa. você, assim, eu acho que nós não conhecemos a pobreza. Sim, sim. Veja bem, primeiro, antes de passar aí para o mundo, eu posso dizer que eu conheço bastante o Brasil. Então a gente pode falar, sabe aquela história, a gente conhece as mazelas da nossa família, a gente conhece as nossas... Então, primeiro, a gente tem as nossas mazelas. Para mim foi muito impactante as primeiras vezes que eu fui para o Nordeste de carro e você passava por pequenos vilarejos ou cidades à beira da estrada no Nordeste e via crianças que estavam ali com pás, enxadas na mão, tapando o buraco das estradas a troco de ganhar uma moeda que você literalmente jogava pela janela. Então eram situações, ou mesmo quando você parava o carro, vinham pedir se tinha uma bolacha, se tinha alguma coisa para comer. Então, O Nordeste brasileiro é... Triste, complicado, uma região que carece ainda de muita assistência, sem dúvida alguma. Mas já que o foco é a gente falar de países, alguns que me chamaram muita atenção. Nosso vizinho, né, um país lindo, maravilhoso em belezas naturais, a própria Bolívia. A Bolívia é um país rico em turismo, em regiões, em natureza, vale muito a pena ser visitado, mas você vê muita mazela, uma judiação, muito animal solto. Eu que sou, a gente brinca que é cachorreiro, né? A gente vê muito cachorro solto, perdido, sem assistência, fuçando lixo, e muita gente também em situação de risco ou de miséria que necessita de mais assistência. Uma judiação. A Bolívia é um país extremamente sofrido, enfim, aí a gente vai entrar em parte histórica, o foco seria outro. Mas aqui na América do Sul, me chocou muito a Bolívia. E na África, que eu já tive algumas vezes, um dos pontos que me chamou mais atenção foi quando eu estava na Etiópia. A Etiópia é conhecida pela própria fome que aconteceu na Etiópia. Então a gente tem também um povo sofrido, um povo, uma pobreza que a gente não está acostumado a ver. Embora, posso gastar uns minutinhos para contar uma historinha rápida, tem uma historinha de um pai que vivia bem, uma casa boa, tudo e tal, e queria mostrar para o filho a importância, né, daquela vida que ele recebia. E levou esse filho para a casa do seu Zezinho. Tá? Que era um cara que prestava serviço para eles. Não, filho, você vai passar o final de semana na casa do seu Zezinho. E levou o filho para a casa do seu Zezinho. Chegou lá, uma casa bem simples, não tinha luz elétrica, tinha os filhos dele e tudo. E o filho ficou sábado e domingo lá. No domingo o pai foi buscar e perguntou para o filho, falou assim, aí filho, como é que foi? Pai, um negócio super diferente, sabe? A gente no nosso quintal tem uma piscina, eles lá, eles não tem piscina, não tem quintal, é um pastão, um gramadão, mas passa um rio no fundo, a gente foi nadar no rio, pai, um negócio diferente. A gente em casa tem um cachorro, né? E eles lá têm 5, 6 cachorros, né, que comem lá com eles e tudo. E a casa era diferente. A gente ia dormir e eu enxergava, junto com o filho do seu Zezinho, a gente ficava enxergando e contando estrelas. Eu nunca tive essa oportunidade na vida de ficar contando estrelas, né? E aí de manhã a gente acordou, eu fui tomar banho, né? E tava um calor danado e nós não tinha luz elétrica, então banho gelado, um chuveiro, né? Saiu um cano de água, né? Mas foi um negócio diferente também, né? Mas ao mesmo tempo assim, né? Então a gente não tem a piscina aqui em casa, pô, eles tinham um rio e um quintal muito maior do que o nosso. A gente tem um cachorro, eles tinham 5 cachorros. Resumindo, ele virou para o pai e falou assim, nossa pai, a gente tem que ver como é que é a vida dos outros, né? Para ver como é que a gente é coitadinho, como é que a gente é pobre, ou seja, o pai queria dar para ele essa experiência. Então, claro, a gente está falando de pobreza, a gente está falando de pobreza material, de miséria, mas vale a pena muito visitar a Bolívia. A gente estava antes aqui conversando, aliás, sobre Bolívia, sobre viagens, sobre isso, então vale muito, inclusive para conhecer a cultura deles, cultura culinária riquíssima, muito bacana. E na África, a Etiópia me chamou atenção pela quantidade de pedintes, de mazelas e tudo, então foi uma situação bastante triste que eu pude vivenciar dessa situação humana triste de se dizer. Da pobreza mesmo, Sim, crua, extrema, né? Extrema, uma judiação.